acessar uma dimensão essencial da vida, que somos, dimensão do momento presente, do agora, que nos leva a um estado de consciência infinitamente maior do que a nossa condição e situação de vida, para além do condicionamento da nossa mente. Se você quer compreender 3 pontos essenciais que você precisa começar a perceber a partir de agora, para acessar um novo estado de consciência, fica comigo nesse vídeo. Meu nome é Jardel Gambetta, seja bem-vindo ao canal. Aqui estudamos, aprendemos e evoluímos nossa consciência no autoconhecimento, na expansão de uma nova dimensão da nossa vida. No vídeo de hoje eu vou lhe apresentar 3 pontos essenciais que você precisa começar a colocar sua atenção para se tornar consciente de uma dimensão essencial, a dimensão que está por baixo de toda condição e situação de vida. Todo o processo de autoconhecimento é sobre você acessar o que sempre esteve aqui. Por incrível que pareça, é sobre notarmos uma capacidade que já possuímos, mas que não tornamos conscientes dela ainda. Ou seja, despertar para uma nova dimensão da vida, o qual nos possibilita uma nova resposta, nos possibilita um espaço interior entre o que nos acontece e a nossa reação, nos possibilita viver sem o medo, sem a dependência do futuro ou o apego e condicionamento de bloqueios, traumas do passado. Acessar uma nova dimensão da vida é preciso compreender e observar o que a nossa mente não percebe, ou ainda o que a mente comum, a mente intelectual, não nos deixa perceber. A identificação com a mente e com os pensamentos nos mantém presos nessa dimensão material e condicionada da vida qual percebemos. Reflita comigo, o que é vida para você? Ou ainda, quem você realmente é? 2 pontos essenciais que raramente paramos para refletir. A vida é muito mais do que a sua situação de vida, que foi criada com o tempo, com as suas escolhas, com as possibilidades que foram lhe apresentadas e com o seu estado de consciência desenvolvido até aqui. A sua condição de vida é reflexo, muitas vezes, dessa identificação até mesmo com paradigmas, crenças. Mudar, então, o paradigma, ou seja, olhar para a vida de uma nova perspectiva, é fundamental. Um paradigma nada mais é do que crenças, informações que lhe passaram até aqui e que você utiliza para criar uma nova interpretação. Para acessar uma nova dimensão, você precisa estar aberto a esse conhecimento. Reconhecer que você é capaz, assim como todos os mestres espirituais, assim como todas as pessoas que desenvolveram uma nova realidade, acessaram. Você também está aqui para acessar, e esse é um dos maiores propósitos da vida, da nossa existência, de estarmos aqui hoje. Vamos para um desenho simples, mas completamente didático para você entender melhor. Toda a nossa vida aconteceu no agora, no momento presente. Imagina que sempre aconteceu aqui. Aqui é onde sempre acontece a vida, no agora. No entanto, esse movimento da Terra faz com que observamos o tempo como o passado e o futuro reais. No entanto, eles só existem na nossa mente. Essa dimensão do futuro e do passado só existe na nossa mente. Você talvez já ouviu o ditado, a mente mente. E você não consegue acessar uma dimensão essencial da vida olhando para o passado, nem mesmo olhando para o futuro. Ou seja, é necessário observarmos o que está além do movimento entre passado e futuro da nossa mente, além da história que contamos para nós mesmos, além das informações que já possuímos do passado. Através de uma base de conhecimento errada, você não consegue compreender um novo entendimento. E essa dimensão que estamos falando aqui não é sobre você entender. Não é algo lógico, simples, mas é possível perceber, expandir a sua consciência e se tornar perceptível a uma nova dimensão. Vamos voltar para o desenho. Essa dimensão aqui, o qual não percebemos, chamado momento presente, é o que está para além desse movimento aqui. Poderíamos dizer que é o verdadeiro significado de eternidade, tempo sem fim, ou melhor, tempo nenhum, e não tempo infinito. Esse tempo entre passado e futuro, o qual nos identificamos, esse movimento aqui,
ele acontece apenas na dimensão 3D, ou seja, na dimensão da matéria. O autoconhecimento e a essência do verdadeiro autoconhecimento é sobre observarmos o que está para além da matéria. Esse é o real significado de espiritualidade. Mas a nossa mente utiliza dois argumentos para negar essa compreensão, esse conhecimento para além de informações, para além de conceitos. 2 pontos a sua mente vai dizer nesse exato momento. Isso não existe, ou ainda, agora eu entendi, e traz para um conceito. Muito mais fácil ela dizer que isso não existe e ignorar. E por que muitas pessoas ignoram? Porque muitas pessoas estão identificadas e acreditam viamente que são a sua própria mente, os seus pensamentos, o movimento condicionado através dessa identificação apenas com o conhecimento, apenas com informações, apenas com conceitos. Esse conhecimento que estamos apresentando aqui é para irmos além, nos conectar a essa dimensão essencial da vida. Outro ponto que você precisa compreender para acessar essa dimensão que está para além do tempo é compreender o espaço. Então, o tempo ele é importante para compreendermos essa dimensão, acessarmos a dimensão essencial da vida, o agora. No entanto, o espaço é infinitamente maior e essencial para que a matéria exista. Pense comigo, o que é maior nesse desenho aqui? O Sol, com sua magnitude, a Terra, onde vivemos, e todos os planetas, ou todo esse espaço vazio que existe para além, espaço infinito, que a nossa mente nem consegue definir. Existe um espaço sempre presente. Perceba e observe o espaço à sua volta nesse exato momento. Torne-se consciente desse espaço. Por isso que Jesus, em seus ensinamentos, falava em reino dos céus. Quando nos conectamos a uma dimensão interior, que não é possível dar nomes, não é possível dar uma forma, dar um condicionamento a esse espaço. Nos tornamos conscientes de algo infinitamente maior. Por isso, em outras parábolas também, Jesus afirmava que Deus, ou Ele mesmo, porque Deus estava em Jesus, estava em Cristo, falava que levanta um pedaço de madeira, levante uma rocha, levante uma pedra e eu estarei lá. Alcança primeiro o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É o espaço infinito. Esse espaço que buscamos internamente para ter uma livre percepção, uma livre capacidade de escolha. Quando percebemos o espaço à nossa volta, o espaço vazio, também percebemos e damos... Aquele que percebe, melhor dizendo, o que percebe que o espaço vazio ele é essencial, ele é o que vem antes da matéria. Por exemplo, você quer construir uma casa. Antes disso, precisa existir aquele espaço vazio. Quando percebemos e tornamos consciente o espaço vazio, o que está percebendo o espaço é o seu espaço interior. A consciência livre de todo condicionamento. Por esse motivo também é importante observarmos o movimento da nossa mente, ou seja, nos perguntar e observar no que estamos pensando. O pensamento, ou seja, a interpretação, o conceito que atribuímos a tudo e a todo instante, muitas vezes um movimento incessante da nossa mente, já é um condicionamento, já é uma manifestação, já é uma energia que estamos criando. Quando observamos, estamos tornando consciente dessa observação. Observar o espaço vazio, assim como observar o momento presente como sendo o único e real, é acessar essa dimensão. Outro aspecto fundamental da vida que possuímos, que talvez a nossa mente sequer pare para pensar, é o silêncio. Cientistas já comprovam, através hoje da física quântica, que existe um movimento, ou ainda uma dimensão, um espaço quântico que é uma inteligência infinita entre a Terra, o qual onde vivemos, o Sol. O barulho do Sol foi provado já que é como uma buzina de trem a 2 metros de distância do nosso ouvido. Ou seja, se não existisse esse espaço aqui, se não existisse a inteligência infinita, o espaço quântico, se não existisse o éter, que também é chamado esse espaço de não forma, mas infinito, que também existe no nosso interior, não seria possível ouvirmos e compreendermos as palavras como compreendemos aqui. Como você percebe, entre as palavras do qual eu falo, existe um espaço, existe o silêncio. Se você se torna consciente desse silêncio, para além de todo o barulho,
aquele que percebe o silêncio é a sua consciência. Você não consegue perceber o silêncio através da sua mente, porque mente é barulho, mente é pensamento, mente é apenas essa dimensão superficial que se identifica com a condição, com o movimento, com a situação de vida e não reconhece a vida, ou seja, o sopro divino para além da vida, da condição que nos encontramos. Acessar essa dimensão, então, é parte essencial. O que vimos, então, foi que para você acessar uma dimensão essencial da vida, você precisa acessar 3 aspectos fundamentais da vida que somos. O tempo. Compreender o tempo é compreender que ele é sempre agora. O espaço, ou seja, para além de toda a matéria, provada já por cientistas que toda matéria é energia e movimento, toda energia é formada por prótons, elétrons e nêutrons. E até mesmo em um nêutron, até mesmo em um átomo, né, que é a menor partícula da matéria, que é formada por prótons, elétrons e nêutrons, o espaço vazio entre um próton e um elétron e um nêutron é infinitamente maior do que o próprio próton, elétron e nêutron. Ou seja, a dimensão essencial da vida, a nossa mente não percebe, apenas a nossa consciência. Por isso que se chama e se fala muito também no autoconhecimento e na expansão da consciência propriamente dita, que tudo é consciência. Toda a matéria, assim como o nosso próprio corpo, assim como as coisas do qual percebemos, no fundo é consciência. Assim como um ensinamento espiritual muito profundo é: Deus está em tudo e em todos. Mas precisamos estar conscientes dele. Precisamos percebê-lo para além das percepções condicionadas e limitadas da nossa mente. Um outro aspecto, então, fundamental, além do tempo e espaço, é o silêncio. Quando percebemos o silêncio, aquele que percebe o silêncio é a consciência livre do condicionamento. Quando percebemos o espaço, quem percebe o espaço é a consciência, que é esse espaço interior de não compreensão e entendimento fácil através da mente, mas um novo estado de consciência sobre você perceber, se tornar consciente dele. Assim como o tempo. O tempo aqui pode ser traduzido como o agora, ou seja, sempre foi, sempre será agora. Mas raramente paramos para observar a importância desse momento presente. Porque a nossa mente, como já falei, ela só percebe o passado e o futuro. A nossa mente, o movimento e o tempo e a nossa mente andam completamente ligados. Para você compreender e conectar uma dimensão mais profunda da vida que somos, é preciso você parar, observar a sua mente de fora, assim como é preciso se tornar consciente e permitir com que o silêncio faça parte da nossa vida, assim como precisa dar o espaço. Trazendo para uma reflexão muito simples e do nosso dia a dia, o que precisamos na grande maioria das vezes é dar espaço para que a outra pessoa seja da forma que ela é, e assim possibilitamos também que nós podemos ser da forma que somos verdadeiramente, e esse espaço é sim, de fato, você permitir com que o outro tenha opinião, é você se permitir compreender a importância desse espaço, tanto para o outro quanto para você. É permitir o silêncio se em nosso desenvolvimento de consciência, nosso desenvolvimento pessoal, se queremos perceber e compreender coisas que até hoje não entendemos, é preciso ouvir mais do que falar. É preciso pensar e refletir sobre o que estamos sempre argumentando, falando e repetindo. Muitas vezes condicionamentos, conceitos passados, que vêm de traumas, de bloqueios emocionais. Perceber a vida e a dimensão essencial do momento presente é sobre expandirmos a nossa capacidade de percepção. Quando você está mais consciente da vida que é, você está infinitamente mais capacitado, capacitada para responder às situações da vida que acontecem. Porque percebemos então que situações e condições são momentâneas e a transformação real está aqui. Quando permitimos esse espaço de compreensão, de livre percepção, de silêncio interior, permitimos uma nova resposta a tudo que nos acontece. E aí está a grande chave de toda abundância, de toda paz, de toda prosperidade que você pode alcançar nessa dimensão material da nossa vida. Compreender e acessar esses portais para o não manifesto, já dizia Eckhart Tolle nos seus livros, autor do livro Poder do Agora, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência.
esses portais para o não manifesto, tanto o agora, que é o momento presente, o espaço vazio, o silêncio, é sobre você estar e acessar uma profundidade infinitamente maior do que tudo que a nossa mente percebe, do que a matéria, do que esse movimento. É sobre nos livrar do medo, do fim de todas as coisas, porque reconhecemos o que em nós é essencial, é importante e não perdemos nunca. Essa consciência. O movimento da nossa mente, o que você conhece hoje, por vezes pode ser superficial, mas no fundo existe um conhecimento que já faz parte da nossa essência. Perceber o agora, o espaço, o silêncio é fundamental para você compreender uma dimensão infinita, ilimitada e eterna da vida que somos. É uma dimensão que sempre esteve aqui, sempre esteve presente, mas talvez deixamos de perceber, porque nos identificamos apenas com o movimento e com a busca incessante por um futuro que nunca chega, ou ainda na dependência de um passado que já não existe mais. O agora é real, e acessar essa dimensão real é sobre mudar toda a percepção da vida que você é, de quem somos e de tudo que podemos experienciar. Você volta a ter domínio, então, total domínio das suas emoções, dos seus sentimentos, até mesmo dos 5 sentidos. A percepção é completamente diferente, porque agora já não passam mais pelos filtros da sua mente. Filtros de condicionamentos emocionais, de falsas interpretações. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a compreender um pouco mais sobre a consciência, sobre como acessar essa dimensão eterna, real, profunda da vida que somos e da vida o qual experienciamos. Esteja sempre aberto a novos conhecimentos. E perceba, traga para a prática esse conhecimento. A nossa mente vai resistir e ela está sempre resistindo a perceber o essencial, perceber o real. Porque estamos sempre identificados com esse movimento, com essa história que contamos sobre o passado, sobre o futuro. Mas perceba, no agora é sempre um momento real, o qual você pode estar mais presente, estar mais consciente e viver mais livremente o agora. Se gostou desse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com um amigo que busca também essa expansão. Se gostou, deixe um like para esse vídeo chegar a mais pessoas. E claro, se você é novo por aqui, eu deixo o convite para seguir o canal e estar por dentro de novos conhecimentos para a sua expansão, para compreender essa dimensão essencial da vida que todos nós fazemos parte. Eu honro e agradeço a sua presença nesse vídeo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau!